Olá, senhora Keila Soares. Boa noite. Boa noite, gente. Tá me ouvindo? Me ouve bem? Rapidinho. Quem estiver ouvindo aí, ela bem, é só falar, tá bom? Dá ok aí para mim, gente, se vocês estão me ouvindo, se meu áudio tá ok. Tá me ouvindo bem, Keila? Tô ouvindo. Ótimo. Vou bater aqui. Desculpa, eu sou um pouco desastrado. Normal. Vamos iniciar. Posso? Fique à vontade. Se eu só passar aqui, tá? A imagem tá Gente, vindo bem aí? não muito. Não muito, Tô né? distante. Não, tranquilo, beleza. Mas qualquer coisa eu tenho as impressões. Tá. Beleza? Ok. Mas Valeu. eu vou começar com a parte meio teóricazinha para poder chegar nesse ponto aí. Certo, tá ok. Tá bom. Gente, boa noite. Causa medo, às vezes causa angústia e outras vezes nem tanto, né? A depender do nível de trauma que se houve com a matemática na vida de vocês. Então, assim, primeiro ponto, né? Quando a gente fala de cálculo de medicações, e aí quando surgiu esse convite de travou um pouquinho, estão me ouvindo? Vão dando um retorno aí. Quando surgiu esse convite aí sobre uma live de cálculos de medicação, a gente fica meio perguntando como é que a gente vai abordar cálculo em uma live, Vamos, né? vamos aí ver aí melhorar a transmissão aí. Estão falando que travou. Tá travando, gente. Vocês estão me ouvindo? A gente só vai iniciar quando começar aí. Bem, Deixa eu ver se volta. E aí, gente, estão me ouvindo? Dê aí. A minha imagem deve estar embaçada mesmo, porque a minha internet não tá legal esses dias, não. Minha internet resolveu se rebelar contra a minha pessoa e eu tô tentando administrar isso aqui. Voltou, tá todo mundo me ouvindo. Dê aí o retorno, por gentileza. pelo menos aqui eu estou conseguindo te Ok. ver tranquilamente. O teu áudio está saindo bom também. Tá travando ainda. Travando. Deixa eu ver. Espero Vou sair estabilizar. daqui. Para mim tá normal. Tô conseguindo te ver, tô conseguindo te ouvir. Normal, não tá embaçado. Né? Vamos ver aí com a questão do Aqui pessoal. dando sinal que ela tá parada. Estão ouvindo agora? Então vou seguindo. Melhorou, né? Pronto, gente. Vou agradecer muito esse feedback de vocês. De fato, a minha internet, essa semana, ela resolveu não funcionar. Mas aí eu estou tentando administrar entre 3G e Wi-Fi para ver se um dos dois me dá um retorno aí. Vamos lá. A gente fala de cálculo de medicação, a gente fala sobre uma matemática básica, certo? E aí, antes de todo mundo ficar angustiado e ficar, ai meu Deus, eu preciso lembrar de fórmula de Bhaskara, eu nem lembro mais o que é que tem lá na matemática quando a gente fazia. Só lembro fórmula de Bhaskara porque fórmula de Bhaskara fica na mente de todo mundo. Não. Você precisa saber
as 4 regras básicas mais necessariamente, evidentemente, assim, mais importante é multiplicação e divisão, certo? Mas saber principalmente compreender regra de 3 é essencial, certo? E somar, diminuir, que são as 4 regras básicas aí da matemática que a gente sabe. Então, assim, gente, quando a gente fala de cálculo, quando a gente vai fazer saúde, né? E eu falo porque eu me identifico com isso, porque quando eu escolhi lá atrás uma profissão e eu fui para a área de saúde, apesar de eu gostar muito de matemática, eu também pensei que eu não ia ver matemática, que eu não ia ver química, que eu não ia ficar vendo física, que eu tive lá meus traumas também, né? E entendo perfeitamente que muitos aí também tiveram, né? Quer seja por um ensino defasado, quer seja por um professor que lá na escola dava aula de matemática, português, inglês, espanhol, ele dava aula de tudo, né? Porque a gente sabe que existem várias problemáticas aí no ensino lá da nossa base. E quer seja pelo trauma mesmo, né? Aquele professor que chega e diz é assim, pronto, e você tem que aprender e não dá muita ferramenta pra gente. E normalmente quem trabalha com exatas, ele tende a ser mais objetivo, que a mente dele funciona de forma mais objetiva. E para quem está aprendendo, a objetividade às vezes é negativa, porque nem todo mundo consegue atingi-la. E aí vem a minha conexão da matemática com a saúde. Falando de enfermagem, já que a gente está trazendo o cálculo para a enfermagem, e que é minha praia por ser enfermeira, quando a gente fala dessa matemática básica, ela é essencial para eu fazer esse cálculo. E aí, por que eu preciso saber dela, Keila? Se eu tenho uma calculadora muito facilmente à mão hoje em dia, pelo próprio uso do celular. Porque se eu não souber montar a tal regra de 3, ou não souber relacionar as numerações, de nada vai adiantar a calculadora, porque a calculadora você só vai colocar um número dividido por outro, ou um número multiplicado por outro, e que se você não colocar na posição correta, você vai ter um cálculo errado da mesma forma, certo? Então, aí vem a importância de entender essa regra de 3, como é que ela funciona, que já eu vou estar falando para vocês. Fora que o fato de eu saber, de eu fazer esse cálculo de forma muito exata, me garante um tratamento exato. Quando a gente fala lá no protocolo de segurança do paciente, e que todos nós da área de saúde devemos estar muito conscientes disso, nós temos que entender que a administração de medicação ela precisa ser correta. Vocês sabem, quem aqui é da enfermagem, sabe ou se ainda não ouviu falar muito sobre 5 certos, que eram 5, viraram 9, viraram 11 e hoje a gente já tem 13. Mas é muito preconizado 11 certos. Que é isso, Keila? Para que tanto certo? Isso daí é a garantia de que eu vou minimizar o risco do erro na hora da administração de medicação. Então, eu vou avaliar a dose certa, paciente certo, comunicação certa, vazão certa, via certa. Por isso daí essa nomenclatura 11 certos, 13 certos, 9 certos, certo? E também por outro motivo. Eu estou falando aí do tratamento de pessoas e essa precisam de uma dosagem exata. Mas eu também, para eu começar a trabalhar, eu vou passar aí por um processo seletivo. E o meu processo seletivo, ele vai me cobrar eu saber fazer cálculos de medicamento. Pode ter certeza disso, né? Todo o processo seletivo para enfermagem, nível superior ou técnico, mas principalmente o nível técnico, vai ter aí pelo menos 1 a 2 questões de cálculo de medicação. E tenha ciência disso, que se você souber resolver em um curto tempo, de forma rápida, você sai na frente dos seus concorrentes. Isso, para quem faz concurso, é uma coisa, é uma vantagem bem grande, certo? Então, vem desde lá do concurso até a minha prática diária. Outra coisa, quando vocês pegarem os professores de vocês que dão cálculo, na grande maioria deles, eles não vão deixar vocês utilizarem a calculadora. Eles vão querer que vocês façam o cálculo manualmente. Eu, particularmente, não deixo nenhum aluno meu usar calculadora nas aulas de cálculo. Por quê? Porque isso ajuda a treinar a mente. Isso ajuda o raciocínio a ser mais rápido, porque algumas numerações elas vão estar se repetindo. E também, na hora da sua seleção, do seu concurso, você não vai ter o recurso da calculadora. Então, se você está
está muito acostumado com a calculadora, você vai se perder, certo? Um exemplo básico. Todo mundo aqui, óbvio, tem celular, estão assistindo essa live. E hoje em dia, pensem comigo. Quantos de vocês sabem decorados 5 números telefônicos? De quem quer que seja. Hoje em dia, tá? Números novos. Não vale os números que eram de antigamente lá, não. Tipo o número da casa. Se você tem um número antigo, da época que o celular... muitas vezes tinha que digitar ainda, né? A agenda, ou tinha a agenda, mas aí tinha que botar a operadora, essas coisas que não mudavam automaticamente, né? Então, assim, a gente acostuma. O uso do celular faz isso, né? Quantos de vocês, quando não pegam um celular que ele tem um tipo de tecnologia e vai para outro, não apanham para aprender outra tecnologia? Porque vocês gravam, vocês treinam a mente de vocês e aí ela se adapta àquela realidade. A mesma coisa no cálculo. Então, se vocês treinarem a mente de vocês com exercícios simples, que eu vou estar mostrando alguns aqui para vocês, vocês vão treinando, 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 e quando chegarem nos mais complexos, vocês já vão estar treinados. Vocês vão conseguir conectar os pontos. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que entender em cálculo de medicação, além da matemática básica, multiplicar, dividir, somar, diminuir e regra de 3, certo? Eu preciso compreender que para pacientes pediátricos e pacientes adultos, os cálculos são um pouco diferentes, porque o paciente pediátrico, a gente que ele tem um peso corporal menor, certo? Ele tem uma massa corpórea menor. A dosagem dele, às vezes, é muito mais... A concentração da medicação dele... Voltando, que eu acho que travou. A concentração pediátrica vai ser muito mais concentrada, certo? E eu tenho que ter muito mais cuidado. Não que o adulto eu não tenha que ter esse cuidado, mas é porque a criança, muitas vezes, ela ainda está com o fígado em desenvolvimento, então a metabolização dela daquela medicação ainda vai ser um pouco mais diferente. A gente vai ter alterações na farmacocinética e farmacodinâmica naquela situação. Então, a gente tem que ir adaptando de acordo com essa realidade, né? Outra questão muito importante é a gente entender que o preparo e a administração da medicação, ela tem que ser analisado e avaliado, certo? Pode ser que vocês digam assim, Keila, mas na prática isso não é usado, né? Na prática eu vejo o pessoal fazendo lá de qualquer forma, vejam só. Às vezes na prática, volto a falar aquilo que a mente da gente está treinada. Na prática, eu já sei fazer essa divisão, eu já sei exatamente quanto 1000 ml vão correr em 24 horas, qual vai ser a vazão, porque vai ser de 42 ml hora. Como é que tu fez isso, Keila? Tu contou rápido, aí tu dividiu rápido? Não, a prática me traz isso. Eu sei que aquela vazão é daquele jeito, certo? Eu sei que vou ter um gotejamento de 14 gotas por minuto. Eu sei, por conta da prática, do dia a dia, de tanto fazer, a gente sabe. Mas vão ter horas que vão vir dosagens, volumes, tempos diferentes da minha prática. E se eu não sei fazer, não vai adiantar de nada, certo? Então, eu preciso treinar. E preciso entender que a prática, ela não é diferente da teoria em nada, tá joia? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, antes de mostrar algumas coisas mais práticas aí na tela de cima do grau, é sobre o processo de vazão. Tem muita gente que tem dúvida sobre vazão. Às vezes, a gente falou aqui há 15 dias sobre bomba de infusão. E na bomba de infusão, eu vou ter lá a parte que vai me dar a vazão. A vazão, ela vai correr ml hora, certo? Essa grandeza vai estar lá. Vou dar um exemplo, 40 ml hora, a vazão dessa solução. O que é que me diz isso? Isso me diz que em determinado tempo, um volume é infundido. Então, eu tenho aí que em 1 hora, eu tenho 42 ml entrando naquele paciente, infundindo naquele paciente, certo? Que se eu trouxer essa vazão para gotejamento, eu vou ter em minutos. Então, para eu ter 40 ml hora, né? E aí, se em 1 hora eu tenho 60 minutos, eu vou saber exatamente quanto que está entrando a cada minuto, certo?
Então, quando eu falo de gotejamento e vazão, são coisas similares, mas em grandezas diferentes. O gotejamento vai vir gota por minuto, ou seja, em 60 segundos, quantas gotas caem. E essas gotas por minuto me dão uma vazão de 1 hora, a quantidade de ml que entrou. E isso é importantíssimo eu saber. Por quê? Primeiro, porque eu tenho um balanço hidroeletrolítico do meu paciente, né? Principalmente pacientes graves. E hoje a gente está lidando uma situação onde a grande maioria dos pacientes, que quem está trabalhando já aí, pode estar lidando hoje, que são os pacientes de Covid e que são pacientes graves, moderados a graves, os que estão hospitalizados. E eles precisam de um balanço rigoroso. Então, para eu fazer um balanço, eu tenho que saber o que entrou e o que saiu. E se eu não entender que a vazão significa dizer que é o que entrou, não adianta eu ter uma bomba de difusão se eu não sei ler ela, certo? Então, ela vai me dar isso. Mas se eu não tiver bomba de difusão, como é que eu vou saber o que entrou? Se eu fiz o cálculo do gotejamento, eu consigo ver a vazão, porque eu sei quantas gotas entraram por minuto e eu sei que 1 ml tem 20 gotas. Então, é outra regrinha de 3 que dá a vazão final, certo? Para vocês verem o quanto a matemática me dá na minha assistência com o meu paciente, quanto a matemática é importante nessa assistência ao meu paciente, tá joia? Aí, por favor, Bruno, mostra lá a primeirinha imagem. Eu ver aqui, vou aproximar, calma aí. Certo. Tá vendo aí? Travando. Então, quando trava, eu paro de falar. Eu paro de falar e retomo, certo? Então, não se preocupem se travar, porque eu vou continuar de onde eu parei. Pronto. Como é que tá aí? Que vocês compreendam que a gente fala sobre o sistema de conversão de grandezas, tá? Muitas vezes, na prescrição médica, na prescrição medicamentosa, vai vir lá uma dosagem em miligramas e a apresentação da minha medicação está em gramas, ou vice-versa, certo? O mais normal é essa relação, grama para miligrama, litro para ml, certo? Esse é o mais comum, tá? E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver exatamente essa parte aí onde tem as dosagens de gramas, tem assim, G, aí uma setinha, DG, uma setinha, CG, outra setinha, MG, certo? Isso daí são as grandezas, gramas, gravem isso, decigramas, centigramas, miligramas. O que é que significa isso, Keila? O que é que tu está evidenciando a palavra? Porque a palavra já me diz tudo. Para eu transformar, vocês vão seguir a setinha. Para eu transformar gramas em decigramas, deci me lembra 10. Então, só eu multiplicar 10. Para eu transformar decigramas ou decilitros, serve para os dois, em centigramas ou centilitros, eu multiplico por 10. Porque de 10 para 100... só é multiplicar por 10. E para transformar de centi a mili, eu multiplico por 10. Como é que eu sei disso? Porque de 10 para 100 eu acrescento quantos zeros? Um zero. De 100 para 1000 eu acrescento um zero. Então, esse um zero vem da multiplicação por 10. E aí eu posso transformar direto, né? Eu posso transformar de gramas para centigramas, que é a setinha que está laranja, vermelho, talvez para vocês visualizem dessa forma, Eles de estão gramas para dizendo que estão com dificuldade de visualização. Deixa eu ver se eu consigo com papel, para ver se melhora. Vou acender a luz e colocar o papel, rapidinho. Tá, joia. Enquanto o Bruno vai ajustando, eu vou falando aqui. Então, de gramas para centigramas, centigramas, então eu vou multiplicar por 100. De gramas para miligramas, eu vou multiplicar por 1000, certo?
Eu não sei se tem como, Bruno, disponibilizar esse resuminho aí para eles. Que aí, se tiver, eu posso mandar um arquivo só em PDF, não tem problema não. Posso, E posso. aí, essa daí já é uma forma que eu preciso ter na minha mente, gente. Que eu preciso saber transformar gramas em miligramas, litros em mililitros, principalmente, tá? E aí, outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Seguindo essa seta aí na tela de vocês que está de frente, da esquerda para a direita, eu estou multiplicando, então eu acrescento zeros. Quando eu volto essa seta, se eu fizer o sentido inverso, tá? Miligramas para litros, eu estou voltando. Eu vou voltar com esses zeros. É como se eu tivesse aquela famosa volta da vírgula. Eu estou voltando as vírgulas, certo? Sheila, dá uma E repetida aí, aí, por quando eu... gentileza, porque deu uma travada. Vamos... Pronto. Vamos lá, gente. Quando eu falo nesse sentido que está na imagem aí para vocês, perfeito aí. Eu falo de gramas para miligramas ou de litros para mililitros, ou seja, seguindo a setinha da esquerda para a direita, eu vou aumentando a quantidade de zeros. Pensem, é como se existisse uma vírgula imaginária na frente do número e aí eu vou correndo ela, aumentando. Se for para miligramas, eu vou aumentar 1000, então vão ser 3 casinhas, tá certo? E aí, quando eu faço no sentido inverso, porque eu posso transformar de ml para litro. Então, fazendo no sentido inverso, eu vou andar ao contrário, eu vou andar da direita para a esquerda, certo? Valeu, é isso mesmo. Então, eu vou mudar essa vírgula para a esquerda. Daí vem aquilo que o pessoal comenta, né? Vírgula para a direita, vírgula para a esquerda. Aí mostra aí, Bruno, os exemplos que tem do lado, nas caixinhas. Vejam só. Esse primeiro exemplo, para facilitar um pouquinho o que eu estou falando. Transforme 1 grama em miligrama. O que é que eu fiz? Grama, mil. Eu peguei 1 grama, multipliquei por 1000 e transformei em miligrama. Ou seja, 1 grama tem 1000 gramas. Transforme 1 centigramas em gramas. Aí eu vou voltar, certo? Eu vou voltar a razão. Aí eu tô pegando 1 centigramas e vou transformar em grama. Então, ao invés de eu multiplicar, eu tô voltando, eu vou dividir por 100, porque é centi por 100, e vira 0,01. Aí vejam, depois da vírgula eu tenho 2 números. Esses 2 números correspondem aos 2 zeros do 100. As 2 casinhas do 100, certo? E aí, vai mais um pouquinho para o exemplo do lado, Bruno. Aí, vejam, por que eu botei o mesmo exemplo, só que com a numeração maior? Porque às vezes o aluno fica pensando, mas o número 1 é muito fácil. Eu quero ver com outros números. É a mesma coisa, gente. Transforme 25 gramas em miligramas. Eu peguei 25 gramas, vou transformar em mili. Mili, multiplico por 1000, estou anotando. 25.000 miligramas. Transforme 25 centigramas em gramas. Centigramas em gramas, estou retrocedendo. Então, eu peguei 25 centigramas e dividi por 100. E aí virou 0,25 gramas, porque eu tenho 2 casinhas depois da vírgula que correspondem aos meus 2 zeros, tá joia? Então, gente, a gente precisa levar essa relação para tudo. A mesma coisa para transformar ml em L, que é litro, em mililitro, mililitro, em litro. É usar essa relação, certo? E ir usando e repetindo. Minha dica é, peguem esses exemplos simples, tá? Júlia, a parte que travou, eu repeti, viu? Porque às vezes fica dando um delayzinho aí. Mas se não entenderem alguma coisa, falem aí que eu repito, tá joia? É importante, e aí... é importante eles falarem, né, a parte que travou. Né? Não só falar travou, dizer, explica novamente como foi feita a fórmula, porque travou e não deu para entender, entendeu? Isso, peçam, gente. Porque assim, a gente tá programado para 1 hora, mas se por acaso surgirem dúvidas e a gente precisar um pouquinho mais, a gente volta, tá joia?
Já tô te comprometendo aí, Bruno. Tem que ficar pelo menos uns 5 a 10 minutos no máximo, porque, só lembrando, depois dessa live, a gente vai ter outra live com o instrutor Marcão, que ele vai ministrar sobre atendimento, né, primeiros socorros. Então, ele já está aqui na unidade, já está com boneco, tem uns procedimentos bacanas aí atualizados. Eu conheço essa pessoa, né? Eu acho que eu conheço. E aí, assim, vocês têm que começar a seguir esses exemplos básicos e repetir esses exemplos básicos para quando chegarem nos mais complexos, vocês já estarem com isso na cabeça, tá certo? Desce aí a relação de ml por gotas, Bruno, lá pro final. Isso. Outra relação que eu preciso que vocês anotem. Bruno disse aí no começo da live, né? Peguem papel e caneta. Tem que ter, viu? Tem que ter para vocês não esquecerem. E lá, nessa relação aí é um bisuzinho, é? 1 ml é 20, igual a 20 gotas. Isso daí é um padrão que vai facilitar na hora de conversões para ser mais rápido. Né? Porque vai ter muito jogo nos cálculos de transformar ml em gotas. Como são duas grandezas diferente do que eu expliquei anteriormente, não tem uma regra de multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Né? Como é que eu vou transformar grandezas diferentes, ml em gotas? É a mesma coisa de eu pensar em transformar gramas em ml. Porque o que é que mede? Grama mede o quê? Sólido. Ml mede o quê? Líquido. Então, eu fazer essa transformação. Agora, gota é líquido, né? Então, eu consigo já ter essa relação, porque essa relação já foi feita para mim. Então, em uma gota, em 1 ml, eu tenho 20 gotas. E em 20 gotas, eu tenho 60 microgotas. Porque cada gota tem 3 gotas. Então, eu estou multiplicando 20 por 3, tá? O que é isso, Keila? Gotas, microgotas, fiquei louca agora. Gotas, microgotas, significa dizer o tipo de equipo que eu estou utilizando. Equipo macrogotas e equipo microgotas, tá? Quem já passou aí por fundamentos ou até alguma disciplina antes, provavelmente já ouviu falar em equipo macrogotas e equipo microgotas, tá joia? Quem não passou ainda, falando rapidamente... câmara de gotejamento é onde a gotinha cai, ela vai ter um formato diferente quando a saída é um pouquinho maior, ela é macrogotas, quando é um pouquinho menor, microgotas, tá? São gotas menores, tá? Que aí a gente tem essas transformações. Então, isso daí eu preciso que vocês tenham em mente. Coloca a segunda imagem, Bruno, por favor. Tu acha que já deu para tirar um print já. O pessoal tá tirando print, né? Segunda. Dá para fazer um post depois, se eles quiserem. Eu consigo fazer um post para eles. Né? Aí vamos lá, né? Coloquei aí uma questão rápida, já até resolvida, para vocês visualizarem. Bruno, tu consegue ler? É mais fácil se tu ler. Digo. A questão. Na prática, né? Foi prescrito 250 miligramas de um medicamento que é disponível somente em gramas. Quanto administro em gramas? Aí vê só, gente. Ele já diz aí que foi prescrito 250 miligramas, mas eu só tenho disponível gramas. Primeira coisa que eu quero que vocês, ao olhar uma questão, qualquer questão de cálculo, é isso. Primeira coisa... Ele está pedindo gotas por minuto? Não. Ele está pedindo gramas. E está falando de miligramas. Então, provavelmente, essa é uma questão que se resolve com regra de 3. Certo? Foi prescrito 250 miligramas. E eu só tenho na unidade disponível a medicação em gramas. Quanto em gramas eu devo dar? Para que essa prescrição seja correta. Então, eu vou montar a regra de 3. Aí, o primeiro bicho de muita gente é como montar... Como eu vou montar essa regra de 3? Você está falando aí, primeiro ponto. Desculpa que ela te intrometer, né, intrometer no assunto para acabar quebrando o clímax, mas provavelmente é a questão da internet também deles, né, que às vezes pode estar travando. Para uns está ótimo, pode ser também, porque para uns está bom. Também. E aí, primeira coisa que eu vou ver na regra de 3, né?
Vocês estão vendo aí em cima do 1000 tem um MG e do lado tem um G. Primeira coisa que vocês têm que gravar, anote aí no papelzinho de vocês. Unidade de medida abaixo da mesma unidade de medida. Então, onde eu for botar miligramas, eu boto miligramas embaixo. Por que que eu coloquei aí 1000 mg, 250 mg? Porque eu aprendo para eu não montar errado, gente. Porque se vocês montarem a regra 3 é errado, vai dar tudo errado. Então, miligrama embaixo de miligrama, grama embaixo de grama. O que é uma regra de 3? Regra de 3 é uma relação de 3 números que eu conheço para um número que eu não conheço, que é o meu x. Então, eu tenho que ter 3 números conhecidos para montar uma regra de 3, tá? E aí, a primeira linha, certo? Horizontal, tem escrito ali, tenho barra sei. Ou seja, o que é que eu tenho? O que é que eu sei? O que é que a questão me diz? O que é que já está escrito lá na questão? Está escrito que lá no meu posto de enfermagem, eu tenho gramas. Então, se eu tenho gramas, eu represento em 1 grama. Mas eu já sei, porque Keila me ensinou lá atrás, que 1 grama tem 1000 miligramas. Então, essa relação daí de cima, vocês já sabem. E o que é que eu quero? É o que a questão me pergunta. Ele me prescreveu 250 miligramas e ele quer saber quantas gramas. É o X da questão. E aí, abaixo é onde eu resolvo essa regra de 3. Aconselho quem está começando montar exatamente desse jeito e fazer essas setinhas, porque não erra. Às vezes a pessoa quer fazer sem unidade de medida, quer botar o número, não sei o que, acaba botando no lugar errado. Keila, o que é isso no lugar errado? Tanto fala. É colocar o 1 no lugar do 1000, é colocar o 250 no lugar do 1, é colocar na posição errada, tá? Meio pelos extremos, eu vou multiplicar os meios e os extremos. Eu vou multiplicar 250 vezes 1 e vou multiplicar 1000 vezes x. E aí eu vou montar o cálculo matemático. Então, 1000 vezes x tem que ser igual a 250 vezes 1. Tem que ser igual, isso é a regra, mais abaixo aí do modelo. E aí, essa regra me diz que 1000 vezes x é igual a 250 vezes 1. Esse pontinho aí simboliza a multiplicação. Então, eu vou ter que 1000x é igual a 250, porque todo número vezes o numeral 1 é ele mesmo. Então, vejam só. Quando eu chego nesse ponto, eu preciso entender que eu preciso isolar o que a gente chama de incógnita, que é o que eu não sei. O que é que eu não sei? O x da questão. O que é isolar? É deixar ele de um lado da igualdade. Então, para eu pegar esse numeral 1000 e levar ele para o lado direito, para eu levar qualquer numeral para o outro lado da igualdade, eu preciso levar ele na operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, eu vou pegar 250, x vai ser igual a 250 dividido por 1000. Aí, mais um pouquinho embaixo, Bruno, mostra aí, por gentileza. Eu vou ter o 250 dividido por 1000. E para eu fazer essa divisão, é do mesmo jeito que eu ensinei anteriormente. 1000. Eu vou andar, é como se eu tivesse uma vírgula imaginária no final. Vamos tentar voltar aí. Internet já sabe como é, né? Voltou, não foi?
Voltou. Tava falando aqui ao pessoal, a internet já é ruim sem chuva. A internet no Brasil, mais chovendo. E a minha tá bem cruzinha aí. Aí, gente, travou na divisão, certo? Então, 250, né? Dividido por 1000, né? E aí, vou voltar na parte da vírgula. Vocês vão imaginar que em uma divisão por 1000, por 100 ou por 10, vocês sempre vão fazer essa imaginação. Vocês vão imaginar que essa vírgula, quando o número não tem vírgula, que ela tá no final do número, tá joia? Então, 250, a vírgula vai estar, a vírgula imaginária tá depois de 250. E aí, essa vírgula, como é 1000, né? Eu tenho quantos zeros no número 1000? Eu tenho 3. Então, eu vou andar com essa vírgula imaginária 3 casas, certo? Então, ela vai sair do final 250, ela vai correr o 0, correr o 5, correr o 2. Aí ela veio e virou e ficou na frente do 2. Só ela ficou na frente do 2, para eu enxergar ela, eu tenho que ter um 0 na frente do 2. Aí esse 0 eu coloco. Pronto, virou 0,25 gramas. Então, eu vou administrar nesse paciente 0,25 gramas, que corresponde à prescrição de 250 miligramas, ok? Toda divisão por 10, 100 ou 1000, vocês vão usar essa teoria aí da vírgula. Se o número tiver vírgula, você já usa a vírgula que existe, tá joia? Nesse caso aí, eu coloquei a vírgula imaginária. Se vocês quiserem, vocês podem até desenhar a vírgula imaginária para facilitar, tá? Seguindo o fluxo, qual é a próxima imagem, Bruno? Próxima imagem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ver se dá para ver aí. Dá para ler aí? Pronto. Dá. Não Essa deu, daí não tem colocou no resolução papel. não, né? Não, Pronto. tem não. Não, mas dá. Essa daí, gente, porque assim, eu coloquei algumas questões que eu não vou resolver na live, porque eu preciso que vocês exercitem, tá? E aí, fico até o compromisso. Se tu quiser, Bruno, colocar tanto o Insta da SS como o meu mesmo, porque aí quem quiser pode entrar em contato. Foi prescrito 250 miligramas IV de morfina, anotem para vocês treinarem. 205, ainda estou com outro. Foi prescrito 2 miligramas de morfina, IV intravenoso. Na unidade tem-se morfina em ampola, não dá para eu ver, de 10 miligramas por ml. Quanto devo aspirar? Vou dar só o caminho das pedras, tá? Aspirar, ele tá falando aspirar. Se eu vou aspirar, eu vou usar uma seringa, então é líquido. Então, quando vocês forem montar a regra de 3, vocês vão colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. O X de vocês vai estar relacionado a 2 miligramas. Então, vai ser 10 miligramas está para 1 ml. Por que 1 ml, Keila? Porque aí está dizendo que é 10 miligramas por ml. Quando tenho por ml, a cada ml eu tenho 10 miligramas. Então, 10 miligramas está para 1 ml, assim como aí na linha de baixo, 2 miligramas está para x ml. E aí vocês vão resolver essa daí, tá certo? Segue, Bruno, para a próxima. É um modelinho de cada, porque em uma hora a gente não pode... Essa aqui eu vou colocar no papel. Deve melhorar aí para vocês, né? Como é que tá a tua visão? Pronto. Assim, para mim dá para ver, né? Não sei pro pessoal. Se o pessoal puder dar o retorno aí, se dá para eles verem, porque para mim dá para ver bem. Projetando, né? Se tem uma angulação melhor. Aí vejam só, gente. Essa segunda, vocês já aprenderam regra de 3, né? A base. A segunda etapa é o cálculo do gotejamento. Lembra que eu falei anteriormente, equipo microgotas e equipo macrogotas, tá? Então, eu tenho 2 tipos de possibilidades. Calcular gotejamento por minuto do equipo microgotas e para o equipo macro. Vocês lembram que a cada 1 gota eu tenho 3 microgotas, então são relações diferentes, por isso eu tenho cálculos diferentes, tá joia? E também, na hora da prescrição, essa prescrição pode vir com tempo em horas ou tempo em minutos, tá? A depender da necessidade daquele momento.
E aí, isso daí é vocês decorarem a fórmula. Decorou a fórmula, a aplicabilidade dela. Então, por isso que eu adoro essa tabelinha aí. É bom vocês terem essa tabelinha em mente, porque aí vocês não se confundem. Na primeira coluna vertical, as informações para equipo macrogotas. Na segunda coluna, para equipo microgotas. Certo? Se o tempo for dado em horas para o equipo macro, eu vou contar cálculo, ou eu vou contar gotejamento, volume, dividido por tempo vezes 3. Se o tempo for dado em horas e o equipo for micro, eu pego o volume e divido pelo tempo. Se o tempo for dado em minutos para o equipo macro gotas, eu vou pegar o volume vezes 20 dividido pelo tempo. E se o tempo for dado em minutos para o equipo micro gotas, eu faço o volume vezes 60 dividido pelo tempo. Tem muita gente que acha gotejamento mais fácil, tá, do que a regra de 3, porque é só substituir na fórmula. Né? E aí vai muito da prática. Tem gente que já não gosta de fórmula, prefere regra de 3, porque gosta mais da questão do raciocínio, é mais fácil, né? Então é muito de cada um. Põe, Bruno. Colocar o próximo? Olha o tempo aqui. Sim, sim. Aí vejam só, um modelo mais amplo sobre gotejamento, né? Tem aí nessa questão. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar o seguinte soro prescrito? Tá, joia? Se tu puder, Bruno, jogar a câmera um pouquinho para a esquerda. Pronto, aí tá perfeito. Eu quero essa informação. Não, reduz, porque eu quero a informação do soro. Tá ótimo. Deixa eu estabilizar um pouco, desestabilizada na imagem. Vou mandar até a internet para você. Vejam só. A gente precisa identificar, na hora de cálculos de medicamentos, primeiro, qual tipo de cálculo. Muita gente erra, porque às vezes quer fazer regra de 3 em gotejamento, gotejamento em insulina, insulina em regra de 3. Aí fica uma bagunça e erra tudo. Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, que normalmente os meus alunos é que sabem disso, como é que eu vou interpretar essa questão? Se ele me dá 3 unidades, 3 números, e ele me pede transformação miligramas para ml, ml para gota, provavelmente isso é uma regra de 3. Quando ele me diz, isso que ele bota aí, quantas gotas deverão correr em 1 minuto, já significa dizer que eu quero gotejamento. Então, você já tem que ir no automático, fórmula de gotejamento. É só identificar qual é a fórmula. Nesse caso aí, ele colocou, tem um monte de ml e do ladinho da chave aí tem EV 12 por 12 horas. Então, 12 por 12 horas já significa que eu tenho tempo. O tempo é 12 horas. Significa que a cada 12 horas eu vou estar administrando esse soro, tá? Então, horas, tempo em horas. Então, vocês já vão anotar aí no papel de vocês que o tempo é dado em hora e o tempo é 12 horas. Primeira coisa, já sabe a informação do tempo. Então, vocês vão olhar as fórmulas do tempo. Segunda coisa é o volume, certo? Então, ele deu aí vários volumes. Por que eu já coloquei essa de cara? Porque eu quero que vocês entendam. Quando vocês pegaram uma questão dessa, vocês sempre vão somar o volume para fazer volume total. Tem muita gente que cai no erro de colocar o volume só do soro, mas esquece da medicação. E aí eu tenho KCL, Plasil e Dramin que vão entrar. Mesmo que seja uma quantidade pequena, KCL 8 ml, Plasil 2 ml e Dramin 1 ml. Só vai dar aí 11 ml. É pouca coisa, mas tem que estar no cálculo, porque senão a quantidade de gotas vai sair errado. Então eu vou somar. Primeiro passo, identifiquei qual é o tempo, então eu já sei que eu vou usar ou volume dividido por tempo vezes 3, ou volume dividido por tempo. Keila, como é que eu vou saber qual das duas eu vou utilizar? Outra dica. Na questão, ele falou gotas para correr. Se ele falou gotas, eu vou usar o equipo macrogotas. Se ele quisesse o equipo microgotas, ele ia colocar
microgotas por minuto. Ou ele dizer, usando o equipo microgotas, ele identificar, certo? Macrogota, qual a fórmula? Volume dividido pelo tempo vezes 3. Qual o volume total que eu tenho aí? 200 mais 800 mais 8 mais 2 mais 1. Volume total deu 1011. O tempo é 12 horas, né? Então eu vou colocar 1011 dividido por 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. 1011 dividido por 36. Eita, Keila, tem dica para isso? Tem não. A dica para isso é estude tabuada para aprender a dividir mais rápido, porque aí não tem para onde cair. Na maioria dos cálculos de gotejamento, né, eles vão dar números, muitas vezes eles vão dar números com vírgula, e a gente vai ter que usar a aproximação, porque não existe meia gota, né? Só existe uma gota inteira. Então, essa divisão aí, 1011, por 36, vai dar 28,08, certo? 28,08 pela aproximação matemática, né? Ela vai ficar como 28 gotas. Então, aproximadamente, a cada 1 minuto, eu vou ter 28 gotas, tá joia? E aí, como é que eu aproximei, Keila, 28,08? Primeiro número depois da vírgula é 0. Abaixo de 5, eu sempre deixo o número inteiro antes da vírgula. Acima de 5, eu boto no próximo. Se fosse 28,8, eu ia aproximar para 29, tá joia? Isso daí é a aproximação matemática, que aí a gente faz sempre que necessário. Gotejamento foi. Passa para o outro, Bruno, por favor. Seguindo aí, gente, tem duas fórmulas da gente resolver insulina, quando a questão vem pedindo insulina. Ou usando o cálculo, certo? Ou usando regra de 3. Eu optei botar aí a fórmula, perdão, porque é um adicional a mais. Quem sabe resolver por regra de 3, mantém o jeito que resolve. Essa fórmula tem uma frasezinha que eu sempre adotei, que faz eu decorar a fórmula mais rápido, que é essa frase que está aí embaixo. Você pode ser feliz. Que é para eu decorar a ordem das letras. V, você, é igual a P, pode, vezes ser, S, dividido por feliz. Meu Deus, foi mal. V é igual a P vezes S, dividido por F. Desculpa, E cada uma dessas siglas Keila, significa o quê? V é de volume, P é de prescrição, seringa de frasco, e S de seringa, perdoe-me, e F de frasco. Porque na questão vai ter tudo isso escrito. Então, você pode aplicar a fórmula direto, tá joia? Ou pode utilizar a regra de 3, como vocês acharem mais fácil. Gabriel tá gostou, Keila. Gabriel gostou. Ou seja, a gente pode trocar essa fórmula, substituir essa fórmula pela regra de 3. Como é, Bruno? A gente pode utilizar essa fórmula aí para fazer esse cálculo de insulina no lugar da regra de 3. Ou quem souber Pode. a regra de 3 também pode aprender ela e ficar com isso. Para tirar exatamente. É um adicional, né? Como fica mais fácil para a pessoa resolver, fica à vontade, tá? Porque, na verdade, essa fórmula aí, ela é uma regra de 3 revertida em fórmula. Mas eu não vou entrar nesse padrão aí, não, porque aí vai muito tempo. Bota o próximo aí, Bruno, por favor. Tá. Sem acidentes. Por gentileza. Eita, o último. É o último, gente. É para vocês treinarem. Vê só. Foi prescrito 35 unidades. O I é unidade de insulina. 35 UI de insulina regular subcutânea. Vê, foi prescrito. Prescrito é o meu P. Prescrito é o meu P. P igual a 35. Dispomos na unidade. Deixa voltar. Pode ser a internet também, né? Voltei. Ninguém sabe. Voltei. Dispomos, foi prescrito 35 unidades de insulina, então P 35. Dispomos na unidade de seringas de 1 ml, então S 1, e frascos de 100.
quanto eu devo aspirar? V, P é 35, S é 1 e F é 100. Substitui na fórmula. P vezes 1 dividido por 100. Então, vai ser 35 dividido por 100. Eu já sei correr a vírgula, 0,35 eu vou aspirar de ml. Tá, joia? Essas daí eu não coloquei o passo a passo, porque eu sei que em 1 hora não ia dar tempo da gente evoluir com tudo. Mas eu vou mandar o PDF para Bruno. Posso até adicionar mais algumas questões para vocês com a resolução. E aí vocês vão treinando. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o Instagram do Grau. Eu peço para Bruno me mandar. Ou podem entrar no da gente, que está aqui, que é o da E6 Cursos. Ou no meu, que é o keila.enfermeira. Qualquer um desses acessos vocês podem entrar. Faço de muito bom grado de tirar dúvidas. Estou aqui disponível para vocês. E aí, gente, era brevemente isso que eu tinha para trazer para vocês. Em 1 hora, muito rápido. Mas antes de encerrar e da live ser finalizada, Keila, e no dia a dia? Porque você mostrou questões, né? Questões que são de provas e tal. E no dia a dia, como é que eu vou usar isso? Vou ler para vocês uma prescrição que tem aqui em mãos. KCl 19,1% mais soro Ringer lactado 200 ml, EV em 4 horas. A prescrição vai vir assim, informação. Então, quando ele me dá a informação, ele me diz que é 200 ml em 4 horas. Eu reverto e faço a conta do gotejamento. Aí vai dar mais ou menos 14 gotas por minuto e a vazão vai para 42 ml hora. Keila, faz raiva, né? A gente vê e vê que é tão simples e às vezes a gente tem se enrolado tanto. É só treinar, gente. Treino, 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 treino. Senta, estuda. Vai lá no computador, no Google, PCI Concursos. Procura provas de enfermagem e cata as questões de cálculo. Vocês vão ver, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, lógico. O que eu mostrei aqui, gente, é um pedacinho. Eu mostrei o começo do mar. Tem toda a imensidão. Então, eu tenho conversão de soro, eu tenho a conversão por glicose, eu tenho penicilina, eu tenho insulina, onde ele só me dá 2 unidades. Eu tenho gotejamento, eu tenho diluição e rediluição, né? Eu tenho uma vasta gama de cálculos que podem ser feitos, utilizados, prescritos. E que é necessário, sim, um investimento de tempo nosso para a gente aprender tudo isso. Mas está aqui o convite para vocês. Sigam as redes da E6 Cursos, né? Juntamente com o Grau Técnico. Mandem mensagem, né? Pelo direct, se tiverem dúvidas. Me procurem, falem comigo, né? Estou disponível. Volto a dizer, né? Keila.enfermeira. Vocês vão achar o meu. A foto do perfil é uma foto minha palestrando. E aí vocês podem me seguir, que eu vou lá, aceito. E aí eu tiro qualquer dúvida. Se vocês pegaram uma questão que não conseguiram resolver, manda para mim. Que aí a gente faz isso com maior satisfação e carinho, tá joia?